Boa tarde a todos. Hoje nós começamos com gostinho de festa junina para aquecer o nosso frio de julho, não é verdade? Então, é muito bom sempre estar com vocês aqui nesse nosso encontro para o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. E como sempre, nós começamos com os nossos avisos da casa. Em primeiro lugar, nós vamos lembrar da nossa pizza solidária, que vai ser feita no dia 23 de outubro, daquele modo retira. Mas os convites estão aí já sendo entregues, já estão, podem ser adquiridos, e maiores informações é só você procurar nas nossas redes sociais, que lá vocês vão encontrar todas as formas que temos. Os nossos cursos esse mês estará de férias, mas em agosto vão voltar com tudo. E você já pode se preparando para participar de segunda-feira, às 8 horas com a Marina, nas quarta-feiras para nosso conhecimento da doutrina, que nós temos tanto à tarde como à noite. E os nossos trabalhos sociais continuam com a entrega da cesta básica, com o enxovalzinho das nossas gravidinhas, que graças a Deus e a vocês estamos conseguindo superar todas as dificuldades da pandemia e poder atender todos aqueles que procuram a nós com muito carinho. Os nossos trabalhos espirituais, nós temos das quartas-feiras, às 14 horas, e às quarta-feiras também, às 20 horas. É o nosso passe espiritual, é o passe assistencial, que é um passe que vem do alto, conforme a necessidade de cada um. E também nós temos as vibrações, onde nós solicitamos aquele apoio para todos os enfermos e necessitados. Às quinta-feiras, as de quarta, nós temos pelo Google Meet, mas toda quarta-feira está lá o link nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, você poderá encontrar para participar com a gente. Às quinta-feiras já é feito no Facebook, igual que nós estamos aqui hoje. Às 20 horas é o Evangelho no Lar, que é também uma reunião muito gostosa, que traz uma energia muito boa para todos os nossos lares. E aos sábados estamos aqui, né, com o nosso trabalho para os nossos companheirinhos animais. Então, vamos lembrar de colocar uma garrafinha d'água para os nossos animaizinhos e também um copo de água para nós e todos que estão assistindo, para que nas nossas vibrações nós possamos pedir que essa água seja fluidificada. A garrafinha, vocês vão dando todos os dias, quando troca a água da vasilha deles, um pouquinho, para que eles possam ter o tratamento durante toda a semana. Caso essa água for terminando, não tem importância, pode preencher melhor a garrafinha e no sábado nós renovamos. Se vocês tiverem algum animalzinho em casa, ou mesmo que conhecidos, que tem algum problema de saúde, alguma dificuldade, idoso, bem, qualquer probleminha, coloque aqui no chat o nome do tutor, o nome do animal, endereço ou bairro. Não é preciso colocar o número, é apenas para nós termos uma direção. Coloque a doença ou o probleminha que eles estão passando, para que na hora das nossas vibrações nós podamos também lembrar todos dele na nossa caixinha, que está aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, olha, ela tá aqui com todos os papelzinhos, vou guardando todas as reuniões, não é só a minha que estou aqui, não. Todas eu vou lá, coloco, porque assim nas outras reuniões eles também vão receber essa atenção que nós queremos dar e que os nossos amigos, todos da Corrente São Francisco, sempre junto de nós, também proporcionam esse carinho para todos, os pets tão queridos, né? Mas não vamos esquecer que todo tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, no nosso caso, o médico veterinário.
certo? Então vamos agora fazer a nossa ligação com o alto. Então vamos nos colocando de uma forma bem confortável, se possível com nossos pés juntinho, e vamos nos imaginando num campo bem florido. Vamos nos acomodando entre as flores, com todo esse seu colorido que vai pincelando nossos pensamentos com muita amorosidade, equilibrando nossas emoções e fortalecendo a nossa fé. E assim nós vamos sentindo o vento que vai passando e levando toda e qualquer negatividade, nossos medos, insegurança, nossas dores, nossas mágoas, deixando apenas a brisa suave do amor. Vamos nos elevando até Deus, nosso Pai Criador, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos e por todas as oportunidades que Ele nos dá de poder aprender, melhorar e evoluir. Vamos nos ligando a Jesus, nosso Mestre, agradecendo todos os seus ensinamentos, o seu evangelho de luz que ilumina os nossos caminhos. Vamos nos ligando a nossa mãezinha Maria e toda a sua falange de anjos protetores que nos envolva com seu manto de mansuetude, aquecendo nossos corações com sentimentos de amor e caridade. Vamos nos ligando a toda essa espiritualidade sempre presente entre nós, os nossos mentores, os mentores da nossa casa espiritual, os nossos orientadores, colaboradores, a corrente de São Francisco, que cuida dos nossos animaizinhos e de toda a nossa fauna, e aos índios caboclos que cuidam das nossas florestas, da nossa flora, e assim, unidos pela boa vontade e fraternidade, vamos ouvindo a oração de São Francisco como uma meta a seguir. Então, continuando com o nosso trabalho,
com o livro do Marcel Benedetti. Qual é a sua dúvida sobre o tema a espiritualidade dos animais? Eu vou ler a pergunta que foi enviada por uma ouvinte para o Marcel Benedetti quando ele fazia o seu programa na Rádio Boa Nova. Ela diz o seguinte: os animais, quando dormem, se desdobram e vão para onde? Geralmente, os animais considerados inferiores não se afastam dos corpos físicos quando dormem. No reino animal, eles precisam estar sempre atentos por causa dos predadores. E mesmo dormindo em contato com a dimensão espiritual, precisam proteger o corpo físico. Quando alguma ameaça se aproxima, o espírito animal se reacopla rapidamente para poder fugir o mais depressa possível. Outros animais mais evoluídos já possuem maior liberdade e podem se desdobrar até as proximidades, mas sempre se mantêm atentos aos perigos dos arredores. Os animais superiores e os domésticos, quando se desdobram, podem ser acompanhados por espíritos humanos e outras localidades de dimensão espiritual, inclusive a colônia daquela outra dimensão. Nunca se deslocam livremente. Por serem nossos protegidos, somente podem fazer isto, ou seja, afastar-se do corpo físico a longas distâncias, acompanhados de um ser humano que os protejam. Raramente podem se deslocar por sua vontade no plano espiritual. Não seria seguro, pois poderiam ser vítimas de seres trevosos que os vampirizam. Pois bem, o homem, quando adormece, para o sono reparador de suas energias físicas, o espírito não precisa desse descanso. E como os laços fluídicos que o prendem à matéria ficam mais tênues, há o seu desprendimento, que liberto segue para paragens afins, conforme sua vibração, suas afinidades, pensamentos e evocações. O desdobramento, vale lembrar que ele não ocorre o tempo todo do sono. Pode ocorrer em algumas fases do sono mais profundo, que nós chamamos de REM. Só quando a pessoa também está relativamente bem de saúde física e mesmo emocional. Se estiver com qualquer desequilíbrio, até mesmo em grandes preocupações, o espírito fica acoplado à matéria, tanto adormecido ou desperto, mas muito próximo ao corpo físico, para não despender energias que não seria salutar. O espírito pode efetuar passeios em lugares de acordo com seu interesse e faixa vibracional, em lugares próximos na própria crosta, encontrando com encarnados desdobrados e desencarnados. Somente irá para locais distantes ou planos mais diferentes quando levados por entidades benfeitoras ou se a pessoa adormecida for mais elevada. Neste caso, ela poderá desfrutar de maior liberdade de locomoção e ingressar em outras vibrações. Os animais, conforme Benedetti tão bem explicou, também possuem este desdobramento, mas conforme o grau evolutivo que estagiam, para que não haja prejuízos e perigo para eles. E não ocorre nas várias sonecas e cochilos que o animal faz muitas vezes, mas também em sonos profundos, como em nosso caso.
Os animais domesticados, que possuem o maior convívio conosco, muitas vezes nos acompanham nesse passeio durante o sono. Afirmam os estudiosos que é comum a visão de pessoas em desdobramento caminharem com seus pets, mas sempre sobre a responsabilidade de espíritos protetores. Alguns animais são acompanhados de entidades inferiores, mas de qualquer modo estão sob a proteção de alguém. Não é uma companhia ideal, mas de alguma maneira já eram parceiros na Terra. Outras vezes, os animais vão ao encontro de seus tutores que desencarnaram, para que diminua aquela saudade que ambos estão sofrendo pela separação temporária, para que percebam que a morte não é o fim de uma parceria de grande companheirismo, pois o amor que foi compactuado entre tutores e tutelados segue em caminhos necessários para o entendimento da vida eterna, como uma conquista para a grande família universal. O homem bem intencionado e sequioso de conhecimentos, durante o seu desdobramento, aproveita o máximo as suas horas de descanso do corpo físico para estudarem, assistirem palestra, trabalharem e também para visitarem entes queridos já desencarnados, converso com espíritos protetores, passeio em lugares onde se alimentam com fluidos benéficos do seu perispírito, levando ao acordar flashes desses ocorridos e sensações agradáveis, como se tivesse sentido um belo sono. Outras vezes o homem segue seus desejos, vícios, e não aproveita tão bem esse tempo, e conforme o escolhido, acaba acordando com sensações nem sempre de agrado, atribuindo um incômodo a um pesadelo. Os animais já não possuem essas escolhas. Os seus pensamentos ainda são fragmentados e os instintos ainda ligados à sobrevivência e conservação da espécie, mas muitas vezes são levados pelos protetores espirituais para um aprendizado que possa acrescentar as suas habilidades necessárias para o seu bem desempenho terrestre. E aqueles que muitas vezes ainda sofrem as doenças causadas por maus tratos, por abandono, ou mesmo por todo o carinho que possam ter, mas cuidados também, mas estão passando por uma fase de aprendizado e estão enfermos, eles são levados para as esferas espirituais para um auxílio do seu tratamento médico, inclusive pelas muitas orações que recebem emanadas da terra. E como nós, os animais também sonham, que são recordações vividas aqui, encarnados na Terra. Passeios, brincadeira com seus tutores, com a criançada, lembranças boas, mas às vezes também sofridas. Preocupação com a alimentação, lugares protetores para si e para suas crias. E por que não dizer as aspirações para um futuro melhor? Afinal, sabem muito bem o que é bom segundo o seu entendimento e o que poderia até ser melhor ainda. Não subestimemos a capacidade de nossos pets sonharem com o amor que gostariam de receber dos seus deuses, os humanos. E mais uma vez, por tudo que vimos, estamos cientes da nossa responsabilidade para com todos os animais, que é de um valor inestimável. Quando terminar esse nosso encontro, eu vou colocar um filminho dos animais, dos cães em princípio, que são os mais perto, né? Os cães, os gatos e os seus sonhos.
Então agora vamos fazer as nossas vibrações. Então vamos novamente nos elevando em pensamentos ao alto, pedindo que a água das nossas garrafinhas possa ser fluidificada com o remédio necessário para o corpo e para a alma. Vamos envolvendo o nosso planeta em energias de serenidade, tolerância, compreensão, paciência, gratidão, sempre com muita fé. Que o verde da cura possa envolver a terra, acalmando nossos corações para que possamos superar essa fase complicada da pandemia que estamos vivenciando, mas sempre com a confiança em Deus que nos protege e nos ampara. Que todos aqueles que estão nos hospitais, mesmo de qualquer tratamento, possam receber todos os cuidados necessários, transformando suas dores em coragem e muita vontade e força de viver. Não vamos nos esquecer que a vida é eterna e sempre estamos nos encontrando entre as camadas evolutivas. Vibremos por nós, para que tenhamos sempre a gratidão pelos nossos dias bons, que nos incentivam a crescer, e pelos dias não tão bons, mas que nos ensinam a amadurecer. Vibremos por nossos lares, pedindo uma asepsia completa, higienizando e limpando todos os cantos e recantos, deixando todo o ambiente harmonioso e tranquilo. Vibremos pelas nossas famílias, nossos amigos, expandindo a fraternidade, solidariedade e união entre todos os povos. Vibremos por todos os nossos animais, os nossos companheiros de nossos lares, por aqueles também que se encontram em situações, às vezes, de maltratos, nas ruas, abandonados. Vibremos com muita força para todos os protetores, as ONGs que acolhem esses animais, cuidam deles e os preparam para uma adoção consciente. Vibremos pelos nossos animais que são explorados em trabalhos pesados, os que sofrem como cobaias de laboratório, aqueles que estão nos circos, zoológico, os animais selvagens de nossas florestas que sofrem com desmatamento irregular, as queimadas, os animais que muitas vezes são mutilados, sufocados, com o lixo jogado ao descaso, sem o acondicionamento próprio. Os animais silvestres, traficados, os que têm as suas asas retidas pelas grades, os animais da fazenda, pecuária, avicultura, que o maior sofrimento não é só o abate prematuro, mas as condições que são criados, mantidos para atender à ambição do homem. Vibremos pelos animais idosos e enfermos, estejam aonde estiverem, os que possuem seus nomes aqui na nossa caixinha de vibração e os que estão à mercê da sua própria sorte. Que possam receber uma atenção especial das equipes veterinárias do espaço e da corrente zelosa de São Francisco para o fortalecimento do seu corpo material e a calma para a sua alma. Que recebam o bálsamo para suas dores, força para a sua caminhada, ajustando e equilibrando todo o seu organismo e, sendo possível, o restabelecimento da saúde. Que todos os animais que estão nascendo sejam abençoados e possam receber o tratamento necessário para a sua evolução. E os animais que estão retornando à pátria espiritual, que possam ser acolhidos e acariciados com todo o desvelo de nossos incansáveis amigos protetores do espaço. Oremos,
junto aos nossos irmãos franciscanos, para que toda dor e tristeza não seja em vão, que a conscientização do respeito e amor aos nossos animais seja uma luz de compreensão e caridade, que todos os animais da terra, dos rios, dos mares, do ar, possam receber o tratamento adequado por mãos compassivas, carinhosas e ouvir sempre as palavras gentis de quem reconhece que já passou por esse aprendizado e que devem oferecer agora o que gostariam de ter recebido. Assim, agradecidos que somos por mais essa corrente de amor que derrama as bênçãos do Pai Criador por todas as criaturas, por toda a sua criação, que possamos seguir sempre preservando toda a natureza para o bem de todos. Obrigada a Deus, nosso Pai, obrigada ao Mestre Jesus, a nossa casa espiritual, o Grupo Socorrista Seara da Paz, que permite, pelos seus mentores, colaboradores e orientadores, essa ligação com os nossos lares, para que esse nosso trabalho possa ser feito sempre com muito carinho e que possa chegar a todos como o nosso amor. Obrigada a vocês e desejando que tenham uma semana abençoada, terminamos com o nosso filminho sobre os nossos animais e os sonhos. Tchau, muito obrigada a todos. Você provavelmente já reparou que o seu cachorro se mexe, faz alguns barulhos e tem até espasmos enquanto dorme. Mas você sabe o que ele está sonhando? Quer dizer, eles sonham. Nesse vídeo do Perito Animal nós vamos revelar o que se sabe atualmente sobre os sonhos dos cachorros. Vamos lá! Vários estudos demonstraram que as fases de sono de um cachorro não são tão diferentes assim das que os seres humanos têm. Especificamente, estudando as ondas cerebrais, descobriu-se que quando um cachorro dorme, ele na verdade está repetindo um ciclo do sono em que se passa por duas fases bem definidas. A primeira é aquela fase do sono que tem as ondas mais lentas. É uma fase do sono leve em que o cachorro relaxa. Nesse estágio, o coração dele bate mais devagar, a respiração fica mais lenta e constante e o tono muscular diminui. E ao longo dessa fase, o nosso peludo pode acordar caso ele perceba algum estímulo externo. Quando os cachorros descansam durante o dia, é bem comum que eles permaneçam nessa fase do sono. E a outra fase é o sono profundo ou REM, em que o animal está em um estado de relaxamento total e indiferente aos estímulos externos. Nesse estágio, o cérebro desconecta a percepção de elementos externos, e é quando os cachorros e as pessoas também sonham. Entendido, mas o que é que os cachorros sonham então? Nós não podemos ter certeza do que eles estão sonhando, porque, por razões óbvias, eles não podem explicar isso pra gente. Mas pode-se deduzir que eles estão sonhando comparando aquilo que nós sabemos sobre e por que os humanos sonham e como os cachorros se comportam quando dormem. Enquanto nós sonhamos, todas as experiências e aprendizados que tivemos durante o dia são organizados na nossa mente. A explicação que a ciência atualmente dá ao sonho é que, enquanto todo esse processo cognitivo está acontecendo, a nossa mente manifesta o fenômeno do sonho. É por isso que há motivos para acreditar que quando os cachorros sonham, eles estão fazendo aquilo com as situações pelas quais eles passaram durante o dia ou na sua rotina habitual. Também é possível que você já tenha ouvido seu cachorro choramingar enquanto dorme. Isso pode ser devido a alguma experiência que fez ele chorar durante o dia e ele está se lembrando disso. É completamente normal que o seu cachorro se mexa enquanto ele está dormindo. Durante a fase REM do sonho, embora o cérebro por segurança limite a mobilidade do corpo, uma desconexão completa não acontece. É por isso que parte dos estados em que o cachorro está quando sonha podem aparecer fisicamente. Por exemplo, o seu cachorro pode mexer as pernas e o rabinho enquanto dorme, emitir alguns sons bem diferentes, alterar a respiração e até ter alguns espasmos. Então, se o seu peludo tiver algum espasmo ao dormir,
Não se preocupe, porque isso não necessariamente significa que ele está sofrendo de alguma patologia ou dor. Ele só está sonhando. Você deve se preocupar sim e levá-lo ao veterinário caso ele tenha esses espasmos quando estiver acordado. E o seu cachorro você percebe quando ele está sonhando? Conta pra gente e até a próxima!